Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor neste dia, ela é muito importante, primeiro porque ela quer nos colocar dentro da liturgia da igreja, pensada para nós, de maneira que a palavra nos forme na fé, que a palavra seja para nós remédio de tantas coisas, remédio que nos cura. Então, o mais importante hoje dessa palavra é a gente falar da igreja como templo do Senhor. Então ali o Senhor, na primeira leitura de Ageu, o Senhor faz uma comparação. Ele diz assim, compara esta casa, a igreja, esta, não somente esta, mas todos os templos do Senhor, com a nossa casa. O zelo que você tem por esta casa é o mesmo zelo que você tem pela casa do Senhor, por a tua casa, é o mesmo zelo que você tem por esta casa do Senhor? Vamos pensar na igreja aqui do lado que está sendo construída. A gente entende melhor. Eu conheço a luta de vocês. Já faz que eu saí daqui uns 11 anos, mais ou menos, por aí, né? E quando eu saí, deixamos do projeto. Já foi construído tudo isso. E agora já estamos construindo aquela. Esse projeto está cada dia acontecendo. Mas se a gente pensar na leitura, o zelo que vocês têm pela casa de vocês. Nesses 11 anos que eu saí, quantas vezes vocês reformaram a casa de vocês para ficar mais bonita? Quantos móveis vocês trocaram para ficar mais bonitos? Então a palavra de Deus nos convida a fazer essa análise. Esta casa que a gente tem aqui, quando a gente morrer, vai ficar. Tudo que nós gastamos com ela, fica bonita. E fica para nós, né, como um prazer. E graças a Deus, Deus dá isso. Mas a gente não deve deixar de cuidar da casa do Senhor. Porque nesta casa do Senhor, eu louvo a Deus. Nesta casa do Senhor, eu recebo a Eucaristia. Nesta casa do Senhor, eu recebo a vida. Daqui sai a verdadeira vida. Então ele lembra do nosso salário. Um salário que é guardado em sacos velhos, quase rasgando. Todo o dinheiro que você investe na casa de Deus é um dinheiro que fica para sempre. Aquele lá a gente gasta e se destrói. Mas este permanecerá para sempre. Porque daqui se vai ao céu. Então o Senhor faz essa análise para a gente ver justamente que é necessário também cuidar da casa do Senhor como templo. Mas tem outro templo que a palavra nos pede para cuidar, que é o corpo de Cristo. Que também a igreja e o corpo de Cristo, a igreja é o corpo misto de Cristo. Por isso o Evangelho vai falar de Jesus. Aquele já morreu, aquele já morreu, aquele já morreu. E quem é este? Quem é este que faz milagres? Quem é? Preste atenção no Padre. Quem é este que cura? Quem é este que salva? João Batista já morreu. Os outros profetas já morreram. Quem é esse? Quem é Jesus para você? Herodes queria saber quem era, porque já tinha ouvido falar tanto dele. Nós sabemos quem é o Senhor. É o nosso Deus. É o que eu amo. É o que cuida de mim. É o que me salva, é o que dá vida. É o que cuida do meu casamento, dos meus filhos. Me dá condições de todos os dias levantar cedo e ir trabalhar. Porque no dia que Deus quiser, Ele nos chama para o céu. Aí a gente morre aqui, mas ressuscita lá. Então aquele templo que a primeira leitura fala, falando do templo construção,
que precisamos ter um zelo, também se refere ao corpo de Cristo, para que ele não morra dentro de nós. Cristo, como templo de Deus, deve estar sempre vivo dentro de nós, porque ele é o templo mais importante do que este. Esse precisamos ter zelo, mas o corpo de Cristo, o nome de Cristo dentro de nós como templo, não deve morrer. Pode até não ter igreja para a gente se reunir para celebrar, mas Cristo não deve morrer dentro de você. E o outro templo é o seu próprio corpo. O zelo que você tem por Cristo é o mesmo zelo que você tem pelo seu corpo, pela sua mente, para que tudo que hoje fala do templo seja uma unidade. O zelo pela igreja, o zelo pelo nosso corpo, como templo do Senhor, e o zelo pelo corpo de Cristo, além da igreja, o próprio Cristo mesmo. Herodes queria vê-lo, porque sabia que ele era diferente. O tema de hoje da nossa novena são as dores de Santa Teresinha, ou os sofrimentos de Santa Teresinha. Santa Teresinha, vocês sabem, morreu muito novinha. Ela ainda muito pequenininha, já tinha um sofrimento que não se explicava dentro dela, porque ela confundia. Aquele sofrimento era, na verdade, a vontade de ser santa, uma sede de Deus. Vamos levar em conta Teresinha, como essa leitura fala hoje, do templo. Teresinha era templo de Cristo e ela não sabia ainda. Então se mexia alguma coisa dentro dela, umas emoções que ela não entendia. Ela tinha sede de Deus. Então ela sofria, porque ela não tinha explicação. Então ela confundiu aquelas emoções que ela tinha em relação a Deus com o amor à família dela. Então ela se dedicou à família dela muito, porque ela achava ainda pequenininha que aquele amor todo que ela tinha era pelos pais, e ela tinha medo que a mãe morresse, que o pai morresse, porque o que ela ia fazer? Ela só entendeu que aquelas emoções fortíssimas que ela tinha era o desejo da alma dela de se encontrar com Deus. Ela só entendeu isso mais tarde. Olha como isso é muito bonito, uma criança que já tem um desejo imenso de se encontrar com o Senhor, mas por não entender aquele sentimento, ela procurava explicação, era como se fosse uma ansiedade dentro dela. Mas era uma alma desejosa de encontrar com o Deus da vida. Ela, por não saber, confundiu isso com amor à família, e a mãe morreu, ela era nova. Ela sofreu muito, porque ela dizia: como eu posso entender isso, se eu amo tanto minha mãe? Então ela começou a pensar que Deus também era ruim, porque tinha levado a mãe dela. Nós também temos tantas experiências assim de morte. Alguém que nós amamos, Deus leva. Então gera dentro de nós uma angústia profunda, um sofrimento de abandono, um sofrimento de tristeza, que às vezes não conseguimos explicar. E muitos até por causa disso, abandonam até o Senhor. Julgam que Deus é ruim, que Deus é tantas coisas. Ela, por não entender também isso, mas ela continuava sentindo aquela emoção grandíssima, que ela dizia: se não é por minha mãe, por quem é? Essa angústia que eu tenho, por quem era, o que eu sinto de verdade? Ela teve uma vida de sofrimento longo, porque ela demorou para entender que tudo aquilo era a alma dela desejosa do Senhor, pedindo ao Senhor. Então, quando ela perdeu a mãe, ela ficou doente, até se curar. Foi um sofrimento muito grande para ela, para a família. Mas naquele sofrimento, não por causa, somente pela perda da mãe, mas porque ela tinha visões assim, pensamentos. Ela chegou até a pensar que talvez fosse do demônio. Mas Deus veio sempre em conforto dela. Por ser muito pequena, Teresinha não entendia aquela sede de Deus. Por ser muito pequena, ela não entendia que aquela vontade que ela tinha de ser santa, que ela já começou a pensar nisso, era na verdade um desejo também do céu. Teresinha queria e Deus queria. Mas parece que as duas emoções não se combinavam. E ela foi crescendo,
Então, depois de um tempo que a mãe dela morreu, ela teve desejo de ir para o Carmelo. E na primeira tentativa de ir para o Carmelo, ela recebeu um não. Aquilo fez ela sofrer muito. Como posso ser santa aqui fora? Eu preciso ir para o Carmelo. Então, insistindo com o pai levou para o diretor espiritual, que o levou para o bispo, e o bispo deu essa permissão para que Terezinha entrasse, ainda com os 12, não me lembro bem a idade que ela entrou, mas bem novinha, uns 16 anos por aí, que só podia entrar com 25. E aquilo gerou também o primeiro não da vida dela, gerou muito sofrimento, e dúvida, e medo. E todos os sofrimentos de Terezinha eram sofrimentos espirituais. Era uma sede na alma, uma vontade de amar muito sem poder, uma vontade de ter uma família e estar sempre junto com a família, mas logo Deus levou a mãe, depois levou uma irmã, depois o pai adoeceu, ela já estava no convento, ela recebeu a permissão de entrar no convento, e quando ela perdeu tudo, o pai, uma mãe, uma irmã, e sempre no sofrimento, mas um sofrimento santo. Se vocês lerem com atenção e verem a vida de Terezinha, todo o sofrimento que ela tinha era vivido na santidade, na busca de Deus, mesmo não entendendo. Em nenhum momento ela disse que ela estava com raiva do Senhor, ou que Deus era culpado de qualquer coisa. Mas a alma dela só se aquietou quando ela descobriu de verdade que ela queria ser santa. Ela entendeu a vocação, mas começaram os outros sofrimentos humanos. Ela teve uma tuberculose que demorou muito tempo e que a matou também. Claro, nos planos do Senhor. E aquela tuberculose fez com que ela entrasse num silêncio interior. Você sabe o que é silêncio interior? É aquele silêncio que só a alma fala. Só os olhos do Espírito é que conseguem ver. Ela ficou no silêncio profundo, buscando Deus, querendo encontrar com esse Deus que ela sentia tanto amor, tanta paixão, tanta vida. Foi o maior sofrimento dela, foi o tempo em que ela ficou doente, porque nesse tempo ela não via o Senhor. Ela o amava, mas não sentia. Ela o queria, mas não o encontrava. Ela o escutava, mas era uma voz silenciosa, que ela não sabia de onde vinha. E aquilo incomodava a Terezinha. Isso, meus irmãos, para nós é muito importante, porque fala do nosso relacionamento da alma com Deus, da tua alma com o Senhor. Que nossa alma tenha sede de Deus. E se a gente não entender os silêncios de Deus, se a gente não entender as demoras do Senhor, que a gente faça esse silêncio interior. Um silêncio que dá vida, um silêncio que eleva, que nos cura, um silêncio que nos faz entender a morte, sem deixar de amar, que nos faz entender o desejo de Deus, a vontade do Senhor para nós, sem que a gente se revolte. Porque Terezinha o tempo inteiro na alma estava em paz. Todo sofrimento que é vivido na graça e na bondade do Senhor, ele é vivido na paz interior, na paz do coração. Nossa alma sempre grita por Deus, e o sofrimento é uma maneira de a gente purificar a nossa mente e o nosso corpo. Terezinha muitas vezes esteve fisicamente doente, e cada vez que ela ficava doente, fisicamente falando, aumentava nela o desejo de Deus. Vou dizer de novo. Cada vez que o corpo de Santa Terezinha adoecia, aumentava nela o desejo de Deus, aumentava nela o desejo da santidade, aumentava nela o amor a Deus mesmo, ao próximo. Numa dessas, ela viu os missionários indo e ela começou a rezar pelas missões, por todos os missionários. Na doença da carne, ela abriu seu espírito para o mundo missionário, porque era um desejo que ela tinha.
e ela intercedeu por toda a missão do mundo. Tanto é que ela também é padroeira das missões, sem sair do Carmelo, porque oferecia suas dores físicas a todos os missionários que levam o nome do Senhor. Que isso nos ajude nas nossas dores físicas. Que nossa alma seja capaz de, mesmo na dor, contemplar nosso Deus. E na contemplação, sentir a paz. A dor não vai passar, mas o coração vai se sentir em paz. A dor passaria se Deus quisesse fazer um milagre. Mas se não for essa a vontade do Senhor, transforma a tua dor em bênção. Transforma a tua dor em amor, como Teresinha sempre fez e nos ensinou. Isso que Santa Teresinha viveu é só de Santa Teresinha? A maioria dos santos transformaram suas dores físicas em bênção para outras pessoas. Vamos fazer um momento de silêncio. E nós que temos também muitas dores, seja fisicamente falando, seja na alma, vamos oferecer esta dor ao Senhor, nesse momento em que estamos falando disso. Para o Deus que consolou Santa Teresinha, também te console. Que dê paz ao seu coração.